Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje, dia 22 de março, segunda-feira, quinta semana da Quaresma. Vamos relembrar o que ouvimos ontem na missa, do quinto domingo do tempo quaresmal, quando no Evangelho Jesus nos ensinava sobre a morte e a ressurreição. E ao falar da sua morte e ressurreição, nos chamava a participar desse mistério pascal junto com ele. Bora refletir? Vou dividir a minha reflexão em dois momentos. Jesus, no Evangelho, fala: se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica sozinho. Mas se cai na terra e morre, ele dá muito fruto. Quero falar sobre a experiência espiritual da morte. Seja a morte que vamos vivendo nesta vida, a morte para o velho eu, para a velha criatura, e o renascimento para o novo eu, na graça de Deus, seja a morte definitiva, quando nós, passando deste mundo, temos a viva esperança de permanecer junto do coração de Deus na eternidade do céu. Duas experiências de morte. A morte na história, que se vai realizando aos poucos, que vai acontecendo na fé no tempo, e a morte que cessa a história, que cessa o tempo e nos retira da fé para nos colocar face a face com Deus. Duas experiências de morte. Vamos lá. Primeira delas, a morte no cotidiano. Nós sabemos que Jesus, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Mestre, morreu na cruz, deu sua vida por amor aos seres humanos e por fidelidade à sua palavra. Jesus poderia ter, de alguma maneira, fugido da cruz com o auxílio de alguém, mas ele precisa enfrentar a sua destinação. É preciso ir ao encontro daquilo que era a sua meta, levar a sério, até o fim, a vontade de Deus e o amor pelos seres humanos. Pai, glorifica em mim o teu nome. Bem, se Jesus é o morto na cruz, é o crucificado, vemos também que na história da Igreja diversos homens e mulheres, crianças, idosos, sacerdotes e leigos deram a sua vida e morreram por causa de Jesus. Foram os mártires. Inclusive, quando nós rezamos para os santos, nós os classificamos de diversas maneiras. Há os santos mártires que morreram por causa da fé, há os santos chamados confessores, que não são aqueles que atendem confissão, são aqueles que não morreram por causa da fé, não foram assassinados pela fé, mas viveram uma vida confessando, professando a sua fé em Jesus. Temos as chamadas santas virgens, que são aquelas que se dedicaram desde muito cedo à vida consagrada, as monjas, as religiosas. Nós temos os chamados santos doutores, que são aqueles homens e mulheres que se destacam pelo brilhantismo do seu ensinamento. Mas veja que os santos mártires sempre, e desde o início da Igreja, tiveram uma espécie de destaque por causa da união da sua vida com a vida de Cristo. Eles participaram de modo estreito do mistério da cruz, ao irem até o fim na fidelidade ao Evangelho. Nos primeiros séculos, começou-se inclusive a se celebrar a missa ou a ceia eucarística junto do sepulcro dos mártires. Quando a igreja era perseguida e as celebrações aconteciam nas catacumbas, era ali que as pessoas se reuniam junto daqueles que derramaram o sangue como Jesus derramou o sangue. Depois, passado o período das perseguições, com a oficialização do cristianismo,
pelo Império Romano, e depois com as igrejas sendo construídas junto das casas palaciais, as basílicas, as casas do imperador, que vão se tornando as primeiras igrejas templo, depois do Templo de Jerusalém, que havia sido destruído nos anos 70 depois de Cristo. O cristianismo tinha então pela primeira vez os seus templos oficiais e ali eram feitos altares e nesses altares, nessas mesas do sacrifício, da refeição, do culto, eram colocados relíquias de mártires. Geralmente era uma pedra chamada pedra dara ou pedra do altar, que era colocada bem no centro da mesa, de modo que quando se celebrasse a Eucaristia, ela seria celebrada em cima da relíquia dos mártires, daqueles que nos lembram até onde vai a fé e o que significa seguir a Jesus até as últimas consequências. Os mártires nos lembram que seguir a Jesus é dar a vida, é morrer. Mas é claro que grande parte de nós, e em certo sentido, felizmente, não precisará dar a vida desta maneira. No Brasil, graças a Deus, nós temos ainda uma cultura que nos possibilita a liberdade religiosa, ao menos para os cristãos. Nesse sentido, nós vamos vivendo, vamos celebrando, vamos praticando a nossa fé no cotidiano e esperamos viver bem e também morrer bem para um dia estarmos no céu. Nesse caso, nós não seremos mártires, mas teremos morrido também ao longo da vida com Jesus. E daí surge uma distinção espiritual, na espiritualidade, entre o martírio vermelho e o martírio branco. O martírio vermelho seria realmente derramar o sangue por causa da fé, enquanto o martírio branco seria o cotidiano vivido no sacrifício, na entrega, na cruz, nas pequenas coisas, nas tarefas, nos sofrimentos que batem à nossa porta, mas tudo isso vivido com fé, de modo que toda a minha vida, cada pequena, média e grande coisa, se torne a minha trajetória da cruz e da ressurreição. Nós não seremos mártires de sangue. Bem, ao menos nós achamos, nos parece que seja assim. E nem é preciso sê-lo para ser santo. Mas é preciso ser um mártir do desejo, como aparece na ladainha de Santo Antônio, um título dado a Santo Antônio, mártir pelo desejo. Porque Santo Antônio quis dar a vida por Jesus. E também nós, os batizados, ao querermos dar a vida por Jesus, assumimos o desejo de entrega e vamos vivendo essa entrega cotidianamente no martírio branco. A primeira forma de morrer e ressuscitar é quando nós vamos passando cada sofrimento e oferecendo cada sacrifício na fé por amor a Deus, como Jesus fez. Quando nós vivemos o sofrimento na fé, o sofrimento se torna não só uma oportunidade de crescimento pessoal, de revisão de vida, mas se torna mesmo um lugar de santificação e de colheita de graças da parte de Deus. O sofrimento vivido na fé, ele tem um caráter espiritual, sobrenatural, salvífico. E nesse sentido há duas possibilidades de viver esse martírio branco, esse sofrimento com Jesus. Porque existe um sofrimento sem Jesus, um sofrimento em si mesmo, que é horrível, espezinhante, que não leva a nada, só gera dor. Uma cruz sem crucificado. A cruz sem Jesus é só suplício, mas a cruz com Jesus é o caminho da ressurreição, e é por isso que nós vivemos o sofrimento na fé. Bem, existem duas formas de viver esse sofrimento da fé. A primeira é: há sofrimentos que nós não escolhemos, mas que baterão à nossa porta. Vivê-los com confiança em Deus, com a esperança cristã, com o coração cheio do Espírito Santo, em oração,
oferecendo um sacrifício agradável a Deus. Tudo isso é uma forma de se santificar, de se transformar, de participar do mistério da Páscoa de Jesus. Mas uma outra forma é quando nós escolhemos certos sofrimentos, não por intenção de sofrer, mas por intenção salvífica, de salvarmos a nós mesmos e aos outros. Veja que o sacrifício cristão, por exemplo, agora na Quaresma, a penitência, a abstinência e outras formas, não são um sacrifício em si mesmo, não são uma cruz sem Jesus. Não é só uma escola de disciplina moral. O sacrifício é para nós uma razão de estar com Deus e de sermos pessoas melhores e de edificarmos o reino. Portanto, a intenção dos nossos sacrifícios não é sofrer, como muita gente ainda acha que a gente faz penitência para sentir o sofrimento, como se sentir o sofrimento fosse do agrado de Deus. Fazemos penitência e sofremos às vezes com a nossa penitência, é duro, é difícil ser fiel nelas, mas fazemos isso com uma direção: sermos pessoas melhores, ou em termos religiosos, a nossa santificação, e construirmos um mundo melhor, em termos de fé, edificarmos aqui o reino de Deus. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como no céu. Então, a primeira forma de morrer e ressuscitar, de deixar o grão de trigo dar muito fruto, é vivermos um sofrimento com espiritualidade, acolhendo cada dificuldade do dia na esperança cristã, com fé em Jesus, e às vezes escolhendo sofrer por Jesus. Mas lembre-se que o sofrimento não deve ser tomado em si mesmo. Não escolha uma penitência difícil só para você sentir uma grande dor e depois, com um grande prazer, dizer: eu consegui viver a penitência. Sua intenção foi uma intenção de superação pessoal, foi uma intenção de academia, foi quase uma lógica fitness. Eu consegui levantar hoje 30 quilos. A intenção não é a vitória, pura e simplesmente. A intenção não é que você diga: nossa, veja, eu sou capaz de ficar um dia inteiro a pão e água. A intenção é: isso me faz uma pessoa melhor? Isso me ajuda a tornar o mundo um lugar melhor? Isso traz para mim e para minha realidade a vitalidade do mistério da Páscoa? As coisas morrem e ressuscitam com a minha penitência e o meu sacrifício? Se sim, persevere. Se não, cuidado para não viver uma escola militar no tempo da Quaresma e se esquecer do sentido espiritual da penitência. A segunda e definitiva forma de morte que nós um dia viveremos é a morte deste corpo, deste mundo, que nos dará a chance de ingressarmos na vida eterna e de recebermos o que a fé cristã chama de um corpo glorioso, um corpo do ressuscitado, assim como Jesus, após a morte, não deixou o seu corpo no sepulcro, mas foi ressuscitado de corpo e de alma pelo Pai Celestial. Bem, nós temos medo da morte, porém a nossa vida é também uma vida na direção da morte. E quando eu falo isso, entendam-me bem, por favor, eu não estou falando com morbidez ou melancolia ou com uma tristeza imbuída. Eu estou falando no sentido de consciência de limite, que é o que nós vemos no tempo da Quaresma, quando começamos na quarta-feira de cinzas, impondo as cinzas sobre as nossas cabeças e ouvindo do padre ou de quem deposita as cinzas duas frases possíveis: ou convertei-vos e crede no Evangelho, que é o que a gente mais escuta, ou ainda lembra-te que do pó vieste e ao pó voltarás. Lembra-te que do pó vieste e ao pó voltarás. Uma consciência da nossa limitação, da nossa pequenez, da nossa fragilidade e, sobretudo, de que a vida tem um tempo definido. Que a nossa existência nesse mundo tem prazo de validade.
que ninguém durará aqui para sempre. E nós ficamos assustados, nos desesperamos com a morte, mas é claro que a gente fica preocupado com a morte, porque nós não sabemos o que vem depois. Por mais que a nossa fé nos dê esperanças, ainda assim o nosso coração de carne tem medo. E a fé é uma adesão do coração, também da mente, mas ela não explica os detalhes da vida pós-morte para nós. Então nós não temos uma fotografia do céu. Ninguém voltou de lá e trouxe uma filmagem e nos mostrou como as coisas são. Nós temos uma fé, uma esperança, mas também uma insegurança e um medo da morte. Um medo natural, porque tudo que é vivo quer continuar vivo, quer continuar na existência plena, não quer a morte. Mas a fé cristã nos traz uma outra visão, que nos enche de esperança, questiona os nossos medos e nos provoca. Não tira o nosso medo, mas nos provoca. Para o cristianismo, a morte, ela não só é uma realidade biológica, inclusive uma necessidade salvífica, porque eu só viverei a salvação plena depois da minha morte na terra, mas a morte é uma vocação. A primeira vocação que nós recebemos, todos nós, é a vocação à vida. Todos fomos chamados a existir. A existência é gratuita. Ninguém escolheu estar aqui. Ninguém disse eu vou para a terra. Ninguém é pré-existente. Existia na eternidade como um espírito, algo do tipo assim. Passamos a existir na nossa concepção, quando fomos concebidos no ventre de nossas mães. E a partir dali, a nossa vida foi inaugurada, começada, sem a nossa escolha, sem a nossa vontade, por graça, ou seja, gratuitamente. Essa é a primeira vocação, viver a vida na história, no mundo. Depois, vamos conhecendo Deus. E essa é a nossa segunda vocação, uma vida em Deus, uma vida religiosa, uma vida que tenha profundidades. Nesse caminho, nós descobrimos Jesus, e aí a vocação para viver com Deus ganha um nome, a vocação para viver com Cristo. Essa é a vocação à vida cristã, que nós começamos no nosso batismo. Nascidos na carne, da barriga de nossas mães, somos renascidos do alto, na graça, pelo batismo que um dia recebemos. E começamos uma nova vocação, a vida em Cristo. Depois, como cristãos, começamos uma outra vocação, ou descobrimos outra vocação, que é uma vocação mais específica, para um estado de vida ou um ministério. Alguns preferem viver uma vida de casados, outros como padres. Alguns vão se dedicar no apostolado, no serviço a Deus e à igreja, no seu trabalho, no seu cotidiano. Outros vão participar de serviços específicos na comunidade de fé, como catequistas, músicos, leitores, agentes de pastoral. Cada um vai descobrir o seu lugar na igreja. Então, essa é a terceira vocação, que é a vocação à igreja, na comunidade dos irmãos. E por fim, a última vocação que nós recebemos é a vocação à morte. Quando nós formos chamados por Deus, porque vocação é chamado, para habitarmos para sempre com Ele na eternidade. Esse chamado já foi feito no início da nossa vida, é claro. Esses chamados vão acontecendo progressivamente, mas eles são, na verdade, dimensões de um único chamado, que é o chamado para estar com Deus, para realizar a nossa salvação, para vivermos junto daquele que é o nosso Criador, a nossa fonte de vida. Mas progressivamente a gente vai experimentando as dimensões desse chamado. E a última dimensão é isso. Quando eu percebo que eu estou sendo chamado a deixar esta vida, porque a vocação também é um abandono, deixa a tua barca, vem e segue-me. E nós começamos a seguir Jesus, primeiro no batismo, depois na igreja, no ministério, no matrimônio, no sacerdócio, e ele nos chamará uma última vez
quando o nosso corpo mortal já estiver cansado, debilitado, e dirá para nós: Vinde após mim. Vinde e vede. Vem ver, vem e eu mostrarei o amor do meu Pai. E nós, como em todas as vocações ao longo da nossa vida, responderemos. Se estivermos preparados, se tivermos cultivado a fé ao longo da vida, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim a tua vontade. Faça-se em mim conforme a tua palavra. E nesse encontro de vontades, Deus que me chama e eu que respondo positivamente a esse chamado, viverei a minha última consagração. Consagrar significa, em sentido amplo, tornar sagrado, dar a Deus. E cada vocação a gente vai dando algo para Deus. Primeiro damos a nossa vida, depois damos a Ele o nosso serviço, damos a Ele o nosso coração, damos a Ele a nossa dedicação e, por fim, daremos a Deus o nosso derradeiro tudo, o nosso corpo, a única coisa que é realmente nossa, mesmo quando não temos mais nada. Imaginemos a seguinte situação: não tenho casa, não tenho carro, não tenho dinheiro, não tenho nada, nem roupas. Estou nu, só e pobre. O que realmente é meu e ninguém me tira mesmo nessa situação? O meu corpo. Por isso, na última vocação, eu entregarei e consagrarei a Deus o meu corpo e direi: receba, Senhor, este corpo mortal, este pó, e faz dele um corpo glorioso. Insufla no meu peito o teu espírito, dá-me uma vida nova. Te dou o meu tudo, para que o Senhor seja tudo em mim. Seremos então enterrados, e é interessante que no vocabulário antigo se chamavam cemitérios de campos santos. E no campo santo, feito uma semente, seremos plantados. E plantados nesta terra, floresceremos no céu. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, fica só. Mas se morre, ele dará muito fruto. Plantados aqui, consagrando a única coisa que realmente temos, o nosso corpo, desfeito o nosso corpo mortal, podemos ingressar na vocação definitiva de estarmos face a face com Deus. No último, eis-me aqui, onde a vontade de Deus será definitiva, transformadora, e nos fará, com Cristo, ressuscitados. Mais uma semana começa, essa pandemia que ainda nos cerca nos deixa sempre muito preocupados com a saúde, com as nossas economias, com a família, com os nossos amigos. Queremos sair, queremos passear, queremos abraçar as pessoas que amamos. Alguns de nós, inclusive, perdemos pessoas para o mistério da morte. Uma semana difícil, um tempo difícil, não é, meus irmãos? Mas eu quero convidar a vocês que ao longo dessa semana ofereçamos a Deus todos os nossos sofrimentos e sacrifícios na fé, como uma oferenda agradável ao Senhor. Como Jesus que vai à cruz e faz do seu sofrimento um lugar de salvação, vamos fazer também da nossa cruz um espaço de encontro com Deus. Cada sofrimento que bater na sua porta exigirá de você muitas coisas: paciência, exigirá habilidades emocionais, um pouco de fortaleza. Que bom se você tiver um espaço em que você possa chorar um pouco, porque não se trata só de ser forte, mas também de saber onde eu posso ser fraco. Isso faz muito bem, ter um lugar de desabafo, de choro. Mas vamos fazer tudo isso na fé, com muita confiança em Jesus, o ressuscitado, o Senhor da vida e da morte, para que o sofrimento não seja vão e para que a nossa cruz não seja vazia. E se porventura você tem conhecido pessoas, ou conhece pessoas, que estão partindo desta vida, reze por elas com muita fé, pedindo a Jesus que, plantada a semente do trigo nesta terra, elas possam florescer no céu.
Que os fiéis falecidos, especialmente da Covid-19, desse tempo duro, possam encontrar no céu o alívio para as suas dores, a visão feliz da face de Deus e a salvação que tanto esperamos. Rezemos por nós e rezemos pelos que se vão, para que a morte deles, definitiva, e a nossa morte cotidiana, o nosso martírio branco, sejam para nós, para eles, salvação. É isso aí, meu irmão e minha irmã. Esse foi mais um Padrecast do Ontem na Missa. Agradeço a você pela audiência, agradeço a você por me acompanhar nessa reflexão. Se ela está te ajudando, pode ser que ajude outra pessoa também. Compartilhe esse áudio com mais gente para que mais corações possam chegar ao conhecimento das coisas da nossa fé e, quem sabe, redescobrirem o amor de Deus e a profundidade da espiritualidade cristã. Um grande abraço, uma boa semana, que Deus abençoe. Até mais, pessoal!